Ghislaine Maxwell, a ex-namorada de Jeffrey Epstein, presa em escândalo de abuso sexual de menores. Isso foi há 5 horas atrás. Rapaz, isso aqui pode dar... Então vamos lá, lê. Ela é acusada de colaborar no esquema de abuso de menores de Epstein, ajudando a recrutar e preparar vítimas sabidamente menores de idade. Relatos na imprensa dão conta de que ela foi presa em New Hampshire, nos Estados Unidos, e deve comparecer a um tribunal federal ainda nesta quinta-feira, dia 2. Isso, hoje. Uau. Maxwell já havia negado anteriormente qualquer envolvimento ou conhecimento da conduta de Epstein, que morreu na prisão. Morreu com muitas aspas. Eu vou explicar daqui a pouquinho. Em 10 de agosto. Morreu com aspas, tudo bem. Vai lendo aí. Enquanto aguardava, sem possibilidade de fiança, seu julgamento por acusações de tráfico sexual. Né? Porque, na verdade, as aspas é a questão do suicídio, né? Que eles teriam dito que ele se... Vamos lá. Eu vou explicar, pessoal. O bilionário foi preso no ano passado em Nova York após acusações de que ele comandava uma rede de meninas menores de idade, algumas com apenas 14 anos, com finalidade sexual. Encontrado sem vida na prisão, Epstein teve sua morte determinada como suicídio. Tá muito bem escrito essa matéria, hein? Tá. Ela não afirma que ele cometeu suicídio, a matéria. E é da BBC essa matéria. Quais são as acusações contra Ghislaine Maxwell? 4 dos 6 processos, no quais a ex-namorada de Epstein é ré, referem-se a fatos ocorridos entre 1994 e 1997. Quando Maxwell era, segundo a acusação, uma das assessoras mais próximas de Epstein e também tinha com ele um relacionamento íntimo. As outras 2 acusações de 2016 são por perjúrio. Segundo as acusações, Maxwell deu assistência, facilitou e contribuiu para o abuso de meninas menores por Jeffrey Epstein, ajudando Epstein, entre outras coisas, a recrutar, preparar e finalmente abusar das vítimas com menos de 18 anos, o que era sabido por Maxwell e Epstein. Então as acusações específicas são conspirar para atrair menores a viajar para a prática de atos sexuais ilegais, incentivar viagens por menores para a prática de tais atos, conspirar para transportar menores com intenção de envolvimento em atividade sexual criminosa, transportar menores com a intenção de envolvimento em atividade sexual. Né? A matéria é bem grande, tá? Mas eu acho que já deu para entender. E eu acho que o mais interessante vai ser o Alan explicando isso aqui, porque se você gosta das sessões Red Pill do Terça Livre, né? Essa sessão Red Pill que vocês vão ter agora não. É devastadora. Vamos lá. Eu quero que ele coloque esse vídeo aí na tela pra gente. Põe aqui todo mundo junto por enquanto. Eu quero esse vídeo aqui na tela. Vai preparando aí o áudio, tudo, porque eu quero esse vídeo com áudio, tudo direitinho, tá? Pra gente poder ali. Eu publiquei um vídeo em... Deixa eu ver a data aqui. Esse vídeo é de 30 de abril de 2018, onde eu relato a prisão da atriz que fazia o Smallville, né? E a atriz do Smallville, seriado Smallville, do Superman lá. Estava no SBT na época. Isso. A atriz ela foi presa como membro de uma seita chamada NXIVM nos Estados Unidos. Isso nunca ganhou relevância no Brasil. Nunca. Pouquíssimos portais de notícia no Brasil. Eu conheço Terça Livre, né? Que não vi mais ninguém comentando. A seita NXIVM. Isso aconteceu em abril de 2018, onde eles marcavam as menores de idade. Eu vou mostrar tudo isso no vídeo ali daqui a pouco. Marcavam as meninas que viravam escravas sexuais. Elas todas estavam ligadas ao Epstein e ligados ao Lolita Express, ligadas a Hillary Clinton, ligados ao Bill Clinton, a família Clinton, ligados ao Obama, ligados ao Pizzagate, ligado a todo um esquema de ritual satânico com a Marina Abramovic, que usa leite materno, esperma e sangue humano nos seus rituais satânicos, onde ela diz que são performances, tá? E ali, nesses rituais, eles fazem atos sexuais com menores de idade, pedofilia,
praticam pedofilia, fazem meninas de escravas sexuais, e tudo isso ligado ao alto escalão do governo americano na época Obama. Clinton Obama. E ao bilionário Epstein, que é quem financiava as campanhas da família Clinton e do Obama. Isso nunca virou assunto de relevância aqui no Brasil. Ninguém nunca chegou a comentar isso nos jornais brasileiros. Como é que você tem ritual satânico, pedofilia, meninas como escravas sexuais, tudo isso comprovado, e aí agora dá uma olhadinha nesse vídeo aqui que eu quero que vocês assistam comigo, mas coloco o áudio lá, assista esse vídeo aqui rapidinho para que você... que a gente consegue consertar aí? Não, tem de monte essa informação. Boa tarde a todos, tudo bom? Hoje, dia 30 de abril, tem uma notícia bombástica para dar para vocês. Eu sou o Alan dos Santos e você está no canal Terça Livre. Quem que não era fã aí do Smallville, né? Lembram desse seriadinho aí? Superman lá novinho e tal. Nesse seriado, você podia lembrar dessa menininha loirinha que tá ali do lado dele, né? A atriz Alison Murk, né? Lembram dela? Pois bem, essa atriz aí, ela foi presa junto com o palestrante Keith Raniere, né? Respectivamente ela nos Estados Unidos e o Keith no México, acusados de envolvimento com uma seita que fazia mulheres escravas sexuais, né? Quero mostrar aqui para vocês a fotinha desta menina sendo presa nos Estados Unidos, né, recentemente. Isso ocorreu hoje, né? Na verdade, ontem ela foi presa. E esse aqui é o Keith Raniere. Tá vendo aí a fotinha dele? Olha aqui mais uma fotinha do Keith, para que você fique familiarizado com tudo isso, né? Pois bem, essa atriz aí, né, junto com esse cara, foram presos. O caso começou a ser investigado em outubro do ano passado e ainda há suspeita de tráfico de mulheres e crianças, conforme as investigações. A seita tem um nome, ok? É a seita NXIVM. E dentro dela uma sociedade secreta chamada DOS, que recrutava mulheres para serem escravas sexuais de políticos poderosos e americanos influentes. É muita gente envolvida, pelo que a gente pode observar. O caso envolvendo a atriz de Smallville, né, a Alison Murk, não pode ter o foco apenas na participação dela em uma seita perversa que escraviza mulheres e crianças, pois estamos falando aqui de uma rede internacional de tráfico de pessoas em função de perversões de poderosos influentes que mandam e desmandam nos meios políticos, econômicos e culturais, tanto nos Estados Unidos como no mundo, né? A seita NXIVM é mais um exemplo dos perigos da mentalidade revolucionária e do globalismo, como a gente sempre diz aqui no Terça Livre, para que vocês estudem bastante sobre esses perigosos princípios que querem controlar todo mundo, né? E engana-se quem pensa que as coisas não estão associadas, pois vivemos em um mundo absolutamente secularizado, onde as pessoas que estão no poder se acham capazes de tudo em nome de seus projetos megalomaníacos de domínio e controle das populações mundiais, destruindo valores tão caros para nós, né, como os valores cristãos e da família. A Alison Murk, por mais nefasta que seja a sua participação nessa seita, ela é um peixe pequeno, há de concordar comigo, certo? Dentro de uma rede que tem cadeia de comando, e até mesmo aquele que é tido como o chefe dessa rede de tráfico de mulheres e crianças, o palestrante Keith Raniere, aparece, conforme as investigações, como um rostinho de fachada. Denunciado em outubro do ano passado, como já dissemos, a NXIVM adotava mais uma dessas pseudo-filosofias e ideologias de busca da felicidade plena. Raniere era um dos atores e foi preso no México. Um dos players, né? Mas estamos falando aqui de uma organização criminosa que atraía mulheres, milhares de pessoas, nos Estados Unidos, por meio de cursos e palestras, para dentro de um grupo chamado DOS, que nada mais é que uma sociedade secreta que marcava mulheres a laser e as oferecia como escravas sexuais, como vocês estão vendo aí na imagem, né, da Alison e uma mulher marcada. Mark
é um braço disto, já que há uma irmandade com conexões que levam figuras do alto nível da política e de corporações como os fundos fiduciários das herdeiras Sea Grant, Sarah e Claire Bronfman. Estas são as informações que, mesmo com a cobertura da grande mídia, muitas vezes a fake news esconde em função de seus interesses. Eu quero mostrar aqui para vocês a fotinha, mais uma foto das mulheres sendo marcadas, né, a laser por essa seita, para que você veja quão nefasta ela é. E falando em Bronfman, né, esse carinha que está aí na ponta, recebeu até medalha do Bill Clinton em 99. A fake news está escondendo, né, como que esses membros do alto escalão dessa organização, incluindo Nancy Salzman e as irmãs Bronfman, são membros da fundação do ex-presidente Bill Clinton. O Edgar Bronfman, que está aí na foto que vocês estão vendo, recebeu de Bill Clinton a Medalha Presidencial da Liberdade em 1999. E eles estão ligados à Clinton Global Initiative. Né? Então, deixa eu mostrar mais fotinhas aqui do envolvimento dos Bronfman com os Clintons. Né? Esse aí é o Bronfman, novamente, com o Clinton, e aqui ele recebendo a medalha presidencial, a medalha de honra, a medalha da liberdade. Essas aqui são as irmãs envolvidas no caso, as irmãs Bronfman. Tudo isso é muito sério, né? A gente precisa realmente analisar isso com muita seriedade, por isso eu quero continuar explicando para vocês qual é o perigo disso. A família Bronfman possui ainda laços com a família de banqueiros Rothschilds. Diante do alto volume de recursos que essa seita movimenta, os questionamentos que precisam ser feitos no sentido de descobrir quem está por trás dessas figuras e agora aparecem na mídia, incluindo a atriz, que pagou 5 milhões de fiança, né? É este o questionamento que precisa ser feito. Concorda comigo que isso não é pouca grana? Né? Estamos diante de uma das faces dessas organizações que defendem o globalismo ao expor pessoas que são influentes e envolvidas em um esquema que financia ONGs no mundo todo e não por acaso não são esses valores aí pervertidos, né? Esses valores que nós tanto valorizamos. Só que da forma mais palatável e dentro de um discurso ideológico que vem sendo vendido na mídia de forma geral, quando tenta empurrar a goela abaixo aborto, incesto, pedofilia e todo tipo de liberação sexual. São mentes pervertidas, capazes de tudo, com dinheiro, influência e meios de longo alcance para transformar a sociedade dentro de um projeto de engenharia social, enquanto por baixo do pano exercem seus poderes e taras por meio de uma rede muito bem estruturada. Eles destroem famílias, valores cristãos, na busca de tornar este submundo que hoje escondem a futura superfície do planeta. Ou seja, tudo isso que eles acabam fazendo por debaixo dos panos, amanhã é o que eles querem como algo normal para a sociedade. Escravizar mulheres, fazer culto satânico, etc. Neste caso, há nomes que precisam ser expostos. Todas as ligações devem ser esmiuçadas, pois é ainda algo mais grave do que aquilo que estamos vendo. E o que estamos vendo já é gravíssimo. É de enojar qualquer pessoa que ainda mantenha o mínimo de bom senso esconder ou fechar os olhos para uma monstruosidade dessa. É preciso saber qual é o peso dessas pessoas que participam dessas fundações aqui citadas dentro dessa seita. É preciso detalhar esta seita, como ela se financia e saber qual é o caminho do dinheiro. A perversão e a mentalidade revolucionária andam sempre juntinhas ali, lado a lado. E a história mostra isso quando analisamos a vida secreta, com muitas aspas, de nazistas, comunistas e etc. Não é por acaso que essa gente financia grupos de esquerda em todo o mundo para destruírem os valores tão caros à nossa sociedade como os valores morais e cristãos. Judaico-cristão, né? A Alison Murk, o Keith Raniere, a Seita Nexium, Nancy Salzman, as irmãs Bronfman, que são ligados à família Clinton, podem ser apenas personagens coadjuvantes, onde Rothschilds, Clinton e outros são protagonistas desse grande filme de terror. E aí eu te pergunto, quem a mídia brasileira, assim como a CNN, New York Times e todos os outros grandes sites de mídia, chamam de heróis, né? E o malvado é o Trump. Vai entender. Bem, vocês viram ali esse vídeo que eu fiz há 2 anos atrás, mostrando que eles estavam pegando um personagem qualquer, né, na trama,
que no caso foi essa Alison Murray, a atriz que foi presa e pagou fiança de $50 mil no mesmo dia. E todo mundo achou que esse caso não iria mais adiante. Tem vídeos, inúmeros vídeos no YouTube, mostrando toda a imprensa americana, toda a imprensa americana, com exceção de alguns programas aqui a colar na Fox News, dizendo o seguinte: o caso da Lolita Express, Pizzagate, é tudo fake news, fake news, fake news, fake news, fake news, fake news. Então eles anunciavam, falavam fake news, anunciavam, falavam fake news, anunciavam, falavam fake news. Tem uma compilação. Se vocês colocarem Pizzagate, Lolita Express e compilation, né, em inglês, lá você vai encontrar a imprensa americana inteira falando que isso era fake news. Aí o Jeffrey Epstein foi preso pela Polícia Federal. Ele estava numa prisão federal em New Jersey, lá no estado de Nova York. E aí as câmeras pararam de funcionar e ele, aspas, suicidou-se. E todo mundo achou que o caso teria parado. Aí agora a gente tem aí a prisão da Ghislaine. É Ghislaine ou Ghislaine? Como é que é o nome dela? Maxwell. É Ghislaine Maxwell. Ghislaine Maxwell. Então agora a gente tem aí a prisão da Ghislaine, mostrando que o Trump não está dormindo nesse caso. É fundamental para que os Estados Unidos se libertem das amarras desse Deep State, né? Deep State, para quem não sabe, é uma palavrinha que é como se fosse um sistema burocrático. São aqueles poderes que ficam ali dentro do Estado, a galerinha que está tomando conta, né? É o que o pessoal chama de sistema, né? O molecada agora, é o sistema, é o Deep State. E aí... Só uma coisa, a fiança foi de $5 milhões, né? Que você falou 50 mil. Perdão, 5 milhões. Obrigado, Max, pela correção. E aí, o caso Epstein é um caso que ninguém quer que venha à tona. Porque se ele vier à tona, vai acabar prendendo Hillary Clinton, Bill Clinton, Obama e tutti quanti. Isso não é equivalente a prender Lula no Brasil. Isso é equivalente a prender Lula, Aécio, você tá entendendo? Zé Dirceu, o senador lá, você falou do Zé Dirceu e o senador... O Ciro Gomes, enfim. Não, o Ciro do PPDT. Renan Calheiros, o próprio Ciro. Seria equivalente, inclusive, chegar na Suprema Corte brasileira. Se isso acontecer nos Estados Unidos. Uhum. E aí o que isso representa? Não só a reeleição do Donald Trump, mas o estabelecimento da direita americana para os próximos 15 anos. Fácil. Não vai ter discurso antifa, não vai ter discurso sou antirracismo, não sei o quê. Nada vai sustentar, porque o americano ele já está ciente do caso do Epstein. Foi muito escandaloso o Epstein ter sido preso, bilionário, financiador do Partido Democrata, e do nada se suicidou dentro de uma prisão federal e as câmeras de segurança apagaram. Exatamente no momento que ele cometeu suicídio. Faz um exercício no Google aí, escreve ali, bota no Google Epstein, Jornal Globo, ou Folha de São Paulo, Estadão, né? Coloca aí pra gente ver que tipo de notícia a gente tem no Brasil. Nada. Quase nada. Notinha de rodapé. Colocou aí? Epstein, Globo. Bota aí pro pessoal poder ver. Que tipo de matéria a gente tem? Tem uma da Ghislaine ali no G1. Vamos ver o que a Globo tá falando da Ghislaine e do Jeffrey Epstein. Joga pro ladinho ali pra gente. Vamos ver que tipo de matéria a gente tem. Ghislaine Maxwell, ex-namorada de Jeffrey Epstein, é acusada de aliciar meninas, é presa nos Estados Unidos. Vai descendo ali, vamos ver o que eles vão falar ali. Vamos lá. Ex-namorada, e sócia durante anos de Jeffrey Epstein, de idade, que foram abusadas por Epstein. Agora tá todo mundo afirmando que foram abusadas por Epstein, mas até que Epstein morresse, todo mundo dizia que ele era acusado de, né? Suspeita, né? O FBI prendeu Maxwell pela manhã na cidade de Bradford. É Bradford, dali? Isso mesmo? Tô longe aqui. Ela deverá ser levada a uma corte ainda nesta quinta-feira. Aquilo ali que você leu da BBC, né? Afirmam em documentos legais que ela seduziu
e fez com que vítimas menores de idade viajassem a residências de Epstein em diferentes estados. Isso aí é o Lolita Express, tá? Que era o nome do avião que eles usavam para poder fazer essa viagem dessas meninas. Vai descendo. Veja que ninguém toca no nome da Hillary. Isso chama atenção, né? A matéria... Vai descendo, vai descendo. Deixa o Luiz Paulo falando. Vai lá, fala. Desculpa. Observe que a matéria... no caso é o Globo, isso aí, né? É, G1. Eles, para o público brasileiro médio, digamos, ela vai ser vista como um caso isolado de um sujeito milionário, esquizofrênico, qualquer coisa que o seja. Eles não conseguem linkar esse fato, que seria que é apresentado apenas como uma notícia criminosa comum, digamos, com aquilo que ele realmente representa. O que isso representa de verdade, que o Alan vai discorrer melhor sobre isso que eu. Que é o seguinte, aquilo que o próprio Alan falou agora no vídeo de 2018, que eu até lembrei, eu vi esse vídeo lá no Terça Livre, eu lembrei a decoração ali com a bandeira imperial, enfim. Que é basicamente o seguinte, é entender que a perversão e mentalidade revolucionária, elas andam juntas. E esse andar junto não é só por um imperativo ou ausência, é por um imperativo amoral, digamos. É porque faz parte do entendimento da mentalidade revolucionária a negação de toda qualquer moralidade, aquela que nós abraçamos. Então, para que uma abordagem noticiosa desse fato ela tenha alguma relação com a verdade, ela tem que estar associada à descrição do fato com aquilo no qual está inserido, que é a natureza última do Partido Democrata, que nós repetimos sempre aqui, e aqui no Terça Livre também seguramente. Ou você entende o Partido Democrata como sendo o maior partido de esquerda do mundo, o partido que é uma comparação que talvez, não sei se vocês vão concordar aqui, que eu diria, fazendo um paralelo aqui com o Brasil, seria o que existe de PT e PSOL, mais ou menos, numa fusão, né? Com diferenças aí, talvez com diferenças circunstanciais menores, mas ele é essencialmente, o Partido Democrata, ele é fundamentalmente o resultado de uma fusão hipotética de PT e PSOL, ele é isso para os Estados Unidos, e também isso permite fazer um paralelo do que foi a importância da vitória de Trump e da vitória de Bolsonaro aqui no Brasil. Porque estamos derrotando tanto a vitória de um quanto de outro, no caso dos Estados Unidos com Trump, e aqui o Brasil com Bolsonaro, ela representou uma tentativa, o início, né, a bem da verdade, de um processo de tentativa de destruição de um esquema criminoso, associado à esquerda, que vai contra, ele não é apenas corrupto, ele não é o problema apenas da corrupção, embora a corrupção seja o grande problema. É um esquema que está ligado a um projeto de poder que tem base muito bem fundamentada, que remonta desde lá da escola de Frankfurt e outros, que é a destruição fundamental dos nossos valores. E essas pessoas, elas vivem de acordo com esse padrão amoral ou imoral, ou seja, então o fato de haver, por exemplo, no alto escalão, como existia, do governo, do então governo comunista, socialista de Barack Obama nos Estados Unidos, uma relação dessa natureza, envolvendo inclusive práticas de pedofilia, satanismo e outros, você tem que fazer um esforço para entender não como apenas uma esquizofrenia ou ainda que criminosa, ou apenas uma coisa de natureza excêntrica. Faz parte do que se chama de patoso, né? Que os especialistas chamam. Ou seja, faz parte da visão de mundo que essas pessoas têm que elas vivem aquilo dessa maneira e querem colocar aquilo como padrão de vida para a sociedade. Vamos pegar o caso da pedofilia. O que o professor Olavo de Carvalho dizia já há alguns anos? Que um dos horizontes da agenda comunista esquerdista para o Ocidente é justamente não apenas tornar a pedofilia uma coisa legalizada, é você condenar a rejeição à pedofilia. Até algum tempo atrás, não sei se tem ainda, pode até fazer um teste aqui, você entrava na Wikipédia, você encontrava um termo, um dia eu fiz questão de verificar isso, mostrei lá no nosso site, lá Tempos Idos, você encontrava o termo pedofilofobia. Que horror. Não, você procurava na Wikipédia em português, pedofilofobia ou um termo parecido, para dizer o seguinte, existe um mal
que é as pessoas que condenam a pedofilia, então o problema são elas. Elas que vão ser criminalizadas. Então percebam, esse item está presente na agenda da esquerda e outras agendas dela decorrentes estão associadas a ela, que é a ideologia de gênero e tudo aquilo que nós conhecemos, presentes nas escolas, assim por diante. Então entendo, a esquerda, ela é mais, você não pode pensar o movimento revolucionário como sendo apenas um projeto, digamos, de natureza econômica, aquela bobagem, estatizar meio de produção, aquelas coisas de manual, aquela definição de comunismo que se encontra em dicionário e enciclopédia, que é aquela que o Marco Antônio Villa conhece, por exemplo. Ou você entende como um projeto de natureza ambiciosa, que visa não apenas, quer dizer, ela visa o poder, mas o poder para quê? Para exercício do poder de per se apenas? Não. É para mais do que exercício de poder. É para você fazer uma profunda modificação na nossa sociedade. Uma modificação que vai na direção contrária a tudo aquilo que acreditamos que nos é mais sagrado, mais caro, que é a família, a proteção da infância, a proteção, a igualdade de direitos no sentido substantivo de homens e mulheres, assim por diante. Então é isso que representa a esquerda. E ela é poderosa. Onde ela é mais poderosa no mundo é nos Estados Unidos. Tanto que chegou ao poder com um muçulmano, ao que tudo indica, não nascido nos Estados Unidos, que por pouco não levou os Estados Unidos a uma situação desastrosa, horrível, com todas as implicações geopolíticas no Oriente Médio, inclusive, uma série de coisas, enfim. E é isso. O que são essas pessoas? Elas são isso mostrado pela reportagem. Ou seja, é gente envolvida com satanismo, com pedofilia e, por trás disso tudo, os grandes, né, poderosos figuras do mundo, dos chamados metacapitalistas, gente com recursos infinitos para isso, e com braços, né, tentáculos dentro do Estado, a ponto de, no caso dos Estados Unidos, conseguir ter seus braços também dentro do FBI, seguramente, né, para poder apagar lá o momento, né, apagar as câmeras, né, desligar as câmeras, do momento que seguramente Epstein foi assassinado. Alguém entrou lá e apagou o sujeito. E ponto final. O nome disso chama-se queima de arquivo. Queima de arquivo. Fez uma queima de arquivo. E ponto final. Então, amigos, lidar com a esquerda é isso. Por isso que a gente insiste muito esse paralelo de Trump e Bolsonaro. É por isso que a imprensa tenta o tempo todo, né? Ela tenta fazer ela tenta atritar, né? Criar narrativas atritosas em relação a Trump e Bolsonaro, que ambos, com as características, diferenças dos países, etc., nós lidamos com o inimigo comum, o inimigo fundamentalmente da nossa civilização, dos nossos valores morais. Isso é mais do que combater corrupção, é mais do que aquele discurso da isento left, né? Não, aquilo que a gente conhece, ou seja, não se limite a entender a superfície. Entenda que o objetivo da mentalidade revolucionária é mais do que apenas o exercício do poder de per se. Ele é de uma mudança completa, ou para usar as palavras de Hegel, né? Não, de Marx, no caso, né? É a destruição, da Marx da escola de Frankfurt, o Alan vai me corrigir aqui, é a destruição de tudo aquilo que existe. Marx, né? Do Marx, né? A destruição de tudo aquilo que existe para, a partir da cinza da destruição, criar-se algo novo. Como é que se destrói? Se destrói dessa maneira mais terrível possível. Os valores religiosos, a pedofilia, a nossa moralidade, e é isso que a esquerda quer. A escola de Frankfurt pegou isso como um dogma, né? Um dogma, praticamente. É de Karl Marx. É de Karl Marx, exatamente. Então, olha a gravidade de tudo isso que nós estamos vivendo, né? Então, você tem um caso de pedofilia envolvendo satanismo, mortes, assassinatos, tudo isso envolvendo o alto escalão de bilionários americanos, envolvendo o Partido Democrata nos Estados Unidos. E no Brasil, você viu ali, né? A gente abriu o G1 para vocês. Não há uma menção de que o Epstein é um dos maiores, um dos maiores financiadores da campanha do Partido Democrata. Aí eu pergunto para você que ainda, né, tem aí algum respeito pela imprensa brasileira ou a imprensa americana, que eles são os fake news. Agora você entende por que eles querem calar os canais de direita. Onde que você teria análises, leituras, notícias com relação ao Epstein, Partido Democrata, Hillary Clinton? Eu coloquei fotos na época. Não é assim no Brasil? O cara não tira foto com o Bolsonaro e não é responsável por matar Marielle? Não é assim que funciona? Uhum. Então, como é que o cara é condecorado por Bill Clinton, as irmãs dele são presas,
envolvendo toda essa investigação em relação ao Lolita Express, etc. E como é que não há nenhuma relação? No Brasil, você tirou foto, eles botam a matéria, ligado a fulano de tal. No Brasil, você conversa com as pessoas no WhatsApp e se você é de direita, é associação criminosa. Você é do gabinete do ódio. Do ódio. Agora, e eu digo mais, tá? Isso aí tem braços aqui no Brasil. Ninguém mais comentou, por exemplo, o áudio do PC Siqueira, falando de pedofilia. Morreu. Abafou. Isso mostra duas coisas muito tristes. Uma, como que a imprensa está comprometida a esconder certos assuntos. E dois, como a nossa sociedade ainda é extremamente insensível a casos tão horripilantes como pedofilia. É triste, mas um país que tem casos de pedofilia, infanticídio, aborto e membros da Suprema Corte querendo calar as religiões, isso deveria ser motivo para que a população inteira parasse e falasse, olha, a gente cuida de economia, corrupção, etc. daqui a pouco, porque isso aqui é muito grave. Que tipo de corrupção você pode vencer se você tem pessoas na política envolvidas, ou possivelmente envolvidas, porque eu não conheço nenhuma de fato, né? Mas assim, se ninguém investigou o que está acontecendo em relação à pedofilia, em relação ao aborto, infanticídio, isso sim tem. Políticos que defendem o infanticídio indígena. Que país pode se manter de pé numa situação dessa? Que corrupção você pode vencer? Que prosperidade econômica você pode ter? É impossível. Agora, isso mostra, de novo, repito, dois aspectos muito tristes. Primeiro, a seletividade da imprensa ao querer dar ênfase a Queiroz, né, com musiquinha de plantão, e casos de pedofilia que ficam simplesmente abafados. E há um terceiro aspecto ainda que é mais triste ainda, que é a questão daqueles que deveriam investigar, como Polícia Federal, Ministério Público e o Judiciário, que estão quietos, não se movem, não movem uma palha para encontrar esses pedófilos, que é um caso assim, eu não consigo nem fazer muitas análises com relação a isso, porque isso é de arrancar os cabelos, dá vontade de sair quebrando a porra toda. Agora, a insensibilidade da população mostra que quem quiser lutar contra isso não terá tanto apoio assim. Tem um aspecto, lá rapidinho, eu acho que tem que lembrar. Uma sociedade ela pode passar por uma crise econômica, né? Acontece, os Estados Unidos passaram, né? 29, sim, tudo mais, enfim. Até para uma guerra civil, né? A guerra civil americana, tudo mais. Ela sobrevive, né? Agora, quando uma sociedade, os seus membros, elas começam a perder, é isso que o Alan falou. Quando a insensibilidade às questões morais mais caras, ela passa a reinar, você não precisa de guerra civil, não precisa de crise econômica, não precisa de nada. Ela vai ruir. Uma sociedade que ela começa a aceitar, a insensibilizar-se, né? Aos ataques aos seus valores mais caros, ela vai ruir por conta própria. Lembrar que os comunistas perceberam isso, o movimento revolucionário, né? Na verdade, Stalin percebeu antes, né? O professor Olavo explica lá, enfim, mas isso adquiriu forma, assim, em dado momento, com a escola de Frankfurt. A gente enfatiza muito isso aqui, eu não sou nenhum especialista, tem pessoas até que estudam profundamente isso, vocês podem aprender mais, eu recomendo, a começar pelo professor Olavo de Carvalho, mas o que eu fui obrigado a aprender, para dizer alguma coisa de útil aqui, é importante entender o seguinte: combater a corrupção é importante, combater a corrupção, ter projeto de economia para a economia crescer, avançar e tudo mais, tudo isso é de importância inquestionável, né? Inaugurar a água lá do São Francisco Nordeste, isso aí não está pondo em questão a importância não está em questão a importância dessas coisas. Porém, a coisa mais importante para nós, para os brasileiros, de modo geral, e vale para os americanos, para o Ocidente, é a preservação dos seus valores. Se você se torna insensível a eles,
Você pode ter resolver problemas econômicos, combater a corrupção na sua superfície, mas aquela sociedade, ao longo do tempo, ela vai se corroer, até que ela perde a sua identidade, suas raízes, suas histórias. Isso acontece muito hoje na Europa, por exemplo. Alguns estudos acadêmicos apontam até o fim do Império Romano por conta desse fator. E até uma frase do historiador, que eu não vou lembrar agora, talvez o Alan saiba, e diz que as civilizações elas não são destruídas, elas desmoronam. Uma frase parecida com isso, alguma coisa nesse sentido. Então isso reforça de novo a importância de uma figura como o próprio Trump nos Estados Unidos e de Bolsonaro no Brasil. Porque a gente elegeu o Bolsonaro, claro, para combater a corrupção, para acabar com a tomada no Congresso, para tudo aquilo que a gente sabe, né, o seu programa de governo, e a razão pela qual nós o apoiamos. Mas o sentido último da vitória de Bolsonaro foi justamente o resgate, isso que a gente chama de agenda conservadora, que é você entender que esses valores caros estão sendo roubados, né? Principalmente aqueles que atingem a estrutura básica do núcleo, aquela que é a estrutura básica da sociedade, que é o núcleo familiar, e que isso é objeto de engenharia social, de uma ação deliberada, de uma ação feita pelos meios de comunicação, por televisão, por novelas, etc, mas também por ação própria daqueles que estão na estrutura máxima de poder, como foi o caso, por exemplo, na época do governo Obama, do governo Obama, com o caso envolvendo Epstein e outros. Então eu vou finalizar aqui dizendo isso, ou seja, nós temos que entender que a nossa luta ela é espiritual e ela é fundamentalmente moral, para defender aquilo que nós julgamos correto, que é nossos valores familiares, nossos valores morais, aquilo que é o objeto e o alvo das ações da mentalidade revolucionária. E eu queria lembrar disso, porque aquilo que o Alan falou no vídeo de 2018, ou seja, a perversão e a mentalidade revolucionária andam juntas. Elas andam por uma finalidade muito clara. Eles querem nos destruir aquilo que nos é mais caro. E para fazermos frente a isso, a gente tem que reafirmar esses valores. Tem a luta política convencional, digamos, mas a reafirmação recorrente desses valores é um caminho que a gente tem obrigação de seguir para a gente fazer frente a esse inimigo, né? E esse inimigo tem um nome, é esquerda, é globalista, é comunista, e tudo aquilo que a gente conhece, né? Exatamente.